Amém, bom dia, louvado seja o Senhor nosso Deus que fez os céus e a terra, né? Digno de todo louvor e toda glória, e aqui estamos para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estamos começando uma nova série de estudos para a escola bíblica, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Hoje, primeira aula, nós vamos fazer uma introdução sobre o que é parábolas, né? E depois teremos uma sucessão de estudos e são muito interessantes, né? Os objetivos das parábolas, né? Para ouvir e anunciar a palavra de Deus, para o crescimento do reino, para preservar a fé, amando e resgatando as pessoas desgarradas, a sinceridade e arrependimento diante de Deus. Perdoamos porque fomos perdoados, encontrando o nosso próximo, o perigo da indiferença espiritual. Precisamos de vigilância espiritual, despertemos para a vida, para a vinda do grande rei, esperando, mas trabalhando no reino. E por fim, a humildade e o amor desinteressado. É o que nós estaremos estudando no período, né, sobre as parábolas. A paz do Senhor, irmã Rose, e toda a família, irmão Bené, a sogra Sofia, o irmão Legilson e toda a família também, né, ali em Manaus, e todos que estão aí nos acompanhando neste momento, que Deus seja louvado e glorificado. Vamos fazer uma oração para começar. Deus Todo-Poderoso, louvamos e adoramos a Ti, nos colocamos, Senhor, na Sua presença nesse instante, buscando, meu Deus, inspiração dos céus para ouvir a Sua palavra, estudar e compreender. Instrua-nos, ó Deus, no caminho que devemos seguir, para que possamos continuar trilhando a nossa jornada rumo ao reino dos céus. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que possa desviar da nossa fé e faça com que continuemos caminhando rumo à eternidade. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Bom, a lição de hoje, né? Parábola, uma lição para a vida. E o texto áureo está em Marcos capítulo 4, versículo 34, que diz: E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Verdade prática, as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Então, as parábolas, né, trazendo aqui uma definição, as parábolas elas são figuras de linguagens utilizadas para explicar uma coisa de uma forma que a pessoa vai entender, né? E as parábolas elas têm assim o poder de falar aquilo que dói na alma sem a pessoa se ofender com quem está falando. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é viva, eficaz e cortante. A Bíblia, quando ela é anunciada, ela dói na gente, né? Ela dói. E às vezes a pessoa não compreende que é Deus falando através da palavra e fica chateada com a pessoa que está anunciando a palavra. Então a pessoa que está anunciando a palavra nada mais do que está fazendo do que dizer aquilo que Jesus diz através da Bíblia, dizer aquilo que Deus diz através da Bíblia. E então, para evitar esse tipo de confronto, Jesus usava as parábolas. As pessoas entendiam mais facilmente, tinham uma compreensão mais clara e, ao mesmo tempo, evitava aquele desgaste do confronto. Bom, as parábolas elas possuem preciosas promessas de Deus para nós, né? Então são infinitas promessas que Deus tem aí para o ser humano, tanto aqui nessa vida na Terra quanto na eternidade, né? E nós não podemos nos apegar apenas naquilo que é promessa de Deus aqui na Terra, porque nós temos que ter a consciência que um dia nós haveremos de morrer e o nosso espírito viverá para sempre, né? Nosso espírito estará sempre vivo, então nós precisamos
da glória e do poder de Deus, da misericórdia do Senhor, e nós precisamos estar aí afirmados na fé e direcionados pela graça do Senhor. Amém. O que é uma parábola? O que é uma parábola? A parábola ela é um dito popular, ela é uma comunicação, né? Ela é uma linguagem, uma figura de linguagem, onde nós expressamos através de comparações. Uma maneira bem fácil de definir parábolas é comparar, comparação. Então Jesus usou aí nas suas parábolas comparação de Deus como agricultor e nós como a planta, né, como a planta que precisa produzir frutos. Ele usou parábolas sobre agricultura, sobre os modos de vida, sobre a cultura do lugar onde ele estava. Então, enfim, ele usava aquilo que era do cotidiano das pessoas, aquilo que era da rotina das pessoas, para que as pessoas pudessem compreender o que ele tinha a dizer, o que ele tinha a ensinar. Então a parábola ela é uma comparação, ela é uma forma de comparar uma coisa com outra para que a pessoa possa ter uma comparação, uma compreensão maior, né? Para que a pessoa possa entender de uma forma mais simples e mais direta. A distinção entre parábola e outras figuras de linguagem. A parábola ela é uma figura de linguagem, mas ela não é uma figura de linguagem qualquer, né? Ela é uma figura de linguagem dentro daquilo que traz um ensinamento, que traz uma verdade. Porque uma figura de linguagem por si só, ela pode ser um mito, ela pode ser uma simbologia, ela pode ser um conto, mas a parábola em si, ela é uma verdade. Tá? Ela não é nada fora de uma realidade. Ela é uma verdade, porém transformada ali de uma forma, de uma linguagem simples e fácil de entender. Algumas das parábolas são o símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo, e é importante não confundi-las com a parábola. Então tem assim vários tipos de figuras de linguagem, né, mas a parábola ela é diferente, né? A parábola ela não é um mito, ela não é uma história sem fundamento, não é uma historinha para a criança dormir, ela é uma história dentro de uma verdade, dentro de uma colocação que nós possamos compreender. Né? Aqui na lição diz assim, ó, a parábola ilustra verdades por meio de símbolos. O campo simboliza o mundo, o inimigo é o diabo. A boa semente são os filhos do rei. E por aí vai. Né? E por aí vai. Então, dentro de uma parábola, cada figura ali representada, ela tem uma representação, ela tem uma importância, ela tem um valor. E isso que nós devemos considerar ao ler uma parábola e ao interpretar uma parábola. A paz seja contigo, minha irmã Carminha, a paz para a irmã Diana, né? E a todos os outros que estão aí nos acompanhando nessa manhã. Bom, aplicação de uma parábola. Como que nós devemos aplicar uma parábola? A finalidade da parábola ela é convencer alguém ou condenar alguém. E por isso que Jesus usava a parábola, né? Que para convencer, veja só, se você chega para a pessoa e fala assim, olha, isso aqui é assim, você tem que entender, você tem que aceitar, a pessoa cria aquela resistência e vira um debate sem futuro, né? Vira um debate, uma falação, um disse-me-diz, um diz-diz, e fica aquele conflito, aquela confusão ali entre duas pessoas. Então Jesus usava a parábola, falava a parábola e cada um meditava sobre aquilo que ele falou, entendia e aceitava. Né? E tinha também aqueles que não aceitavam. Então, os que não aceitavam eram aqueles que eram condenados pela parábola. Aquilo que a parábola feria, machucava, aquilo que a parábola doía na alma da pessoa, significa aquilo que nós falamos hoje, né? A carapuça serviu.
Vestiu a carapuça. Ou seja, a pessoa se revela como sendo aqueles personagens ali da parábola. Ele assume os seus erros, ele acaba confundindo a si mesmo, né? E esclarecendo a si mesmo. O irmão Legis pergunta aqui, né? Pode-se dizer que a parábola traz a cultura de cada povo? Exatamente, exatamente. Por exemplo, nós estamos aqui na Amazônia, né? Vamos contar uma parábola. Podemos contar a parábola da onça, incluindo aí a onça, o açaí, os rios, os barcos, né? A colheita da castanha, enfim, podemos usar aquilo que é da região. É até importante, irmão Legilson, a gente regionalizar as figuras de linguagem, porque ficam ainda muito mais fácil para as pessoas compreenderem. Né? Fica muito mais fácil para as pessoas entenderem aquilo que está sendo falado. Então é muito importante essa colocação do irmão Legilson, que Jesus falou muito sobre aquilo que era cultural no meio em que ele vivia, né? Lá na região do Oriente Médio, né? Agora, e naquele tempo, há 2000 anos atrás. Então hoje você pode usar parábolas, você pode contar parábolas, você pode criar parábolas com aquilo que é da sua região? Pode. E deve fazer isso, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. E era isso que Jesus fazia. Onde ele chegava, que era uma cidade pesqueira, ele contava parábola, incluindo ali os pescadores. Quando ele chegava numa pequena vila, onde a população era rural, ele contava parábolas sobre sementes, sobre plantas, sobre o agricultor, e assim sucessivamente, né? Era assim que ele fazia para ser compreendido, era assim que ele fazia para que as pessoas pudessem entender a mensagem. O importante é fazer com que a mensagem seja entendida, né? Seja compreendida. Por exemplo, quando vai pregar a palavra de Deus para a criança, né? Como que você vai criar parábolas para a criança, que a criança ainda não tem uma gama de conhecimento suficiente? Você inclui ali a formiguinha, a borboleta, a cigarra, a florzinha do campo. Você começa a colocar aquilo que é do universo da criança. Né? Você construi as figuras de acordo com o cotidiano da criança, a vida da criança, aquilo que a criança já conhece e já sabe. Né? Porque não adianta você contar uma parábola profunda para uma criança que ela não vai entender, né? Ela não vai compreender. Mas aquilo que é simples, né? Aquilo que é da rotina de uma criança, ela vai compreender. Aqui na lição diz assim, né, sobre a aplicação da parábola. A finalidade é convencer aqueles e condenar outros. Então a parábola ela tanto serve para convencer quanto para condenar. Tudo vai da forma que a pessoa interpreta e como dizemos hoje na nossa linguagem, né? Se a carapuça serve. Se a carapuça serve, a pessoa vai entender, vai se corrigir e vai saber que ele está errado. Aqui diz também, né? Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e da percepção moral de seus ouvintes. Isso em Mateus 13 fala sobre isso. Ou seja, tem pessoas que têm um bom caráter, você pode chegar para essa pessoa e falar, olha, você está errado, você não pode continuar nos seus erros, você não pode permanecer com essas mesmas atitudes, e a pessoa vai ouvir, vai entender, porque ela tem um caráter bom. Agora, se a pessoa tem um caráter mau, tem uma índole mal, e você chega para ela e fala a verdade nua e crua, essa pessoa vai se revoltar contra você. Essa pessoa vai ficar extremamente irritada contigo. Então ela vai recusar a palavra e ainda vai te ofender, e olha lá se ela não te agredir. E olha lá se ela não te agredir. Então a melhor forma de falar a verdade e ela doer e a pessoa não ter como reagir é contar uma parábola. Né? Contar uma parábola. Que aí a pessoa vai analisar, vai meditar, vai saber que aquilo ali encaixa para ele, mas você não apontou o dedo, né? Você não colocou o dedo ali na cara da pessoa para
instigá-la naquilo que realmente é uma verdade, né? Então coloque a parábola em prática, tanto na pregação da palavra quanto no cotidiano da sua vida, né? Quando você precisar, marido e mulher, quando vão precisam ter uma conversa séria, é, pais e filhos, quando precisam ter conversa séria ali, entre amigos, local de trabalho, use parábolas para você ver. Você fala a verdade cortante e a pessoa não tem como reagir. A pessoa não tem como. Ele vai ficar refletindo, pensando ali naquilo que foi falado e não vai ter como reagir. Jesus respondeu que usava as parábolas nos seus ensinamentos por duas razões distintas. Vamos lá. A primeira razão, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-las. Então, tem pessoas que estão dispostas a receber a palavra, né? Tem pessoas que você fala para ela do amor de Cristo, prega sobre o pecado, chama ela para o arrependimento e ela vai aceitar, e ela vai mudar de vida, e ela vai sair daquele sofrimento. Agora, tem pessoas que você prega a verdade, você chama ela para o arrependimento, você quer tirar ela do sofrimento, mas ela quer continuar sofrendo. Ela quer continuar se afundando, ela quer continuar se dando mal na vida. E aí? Né? Você vai se afundar junto com essa pessoa? Você vai chorar as lágrimas dessa pessoa? É claro que não. Cada um tome a sua cruz e siga. Então tem coisas que você tem que participar, tem que se envolver, tem coisas que não. Quando você vê que a pessoa está recebendo a palavra, quando você vê que a pessoa está querendo uma mudança, quando você vê que a pessoa tem vontade de mudar, aí você abraça a causa, não é? Você vai junto. Agora, quando a pessoa resiste, quando a pessoa não quer, quando a pessoa rejeita, quando a pessoa está sofrendo e não quer sair do sofrimento, porque tem muitas pessoas que são assim, estão no sofrimento, mas não querem sair do sofrimento. Não porque eu sempre fui assim, não porque eu sempre aprendi assim, não porque uma outra verdade não entra na cabeça dessa pessoa. Ela é tão fechada, ela é tão dura, que ela se fecha para a verdade. Ela não se abre para as coisas novas, ela se prende ali naquilo que é antigo, naquilo que é um conceito dela, e ela não muda, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que tem um outro conceito que é melhor, que tem um outro conceito que vai trazer paz, que vai trazer alegria, que vai trazer felicidade. Ora, quando eu conheço uma outra situação que é melhor, eu vou fazer. Quando eu estou trabalhando e alguém chega com um método novo que é mais fácil, eu não vou dizer assim, não, eu vou ficar do jeito, eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo. Pelo contrário, eu vou dizer para essa pessoa, que maravilha, hein? Parabéns aí pela sua genialidade, pela sua capacidade de descobrir coisas novas, e eu vou fazer assim também. Ué, é mais fácil, né? Vai fazer com que a gente viva melhor, vai diminuir o sofrimento, vai diminuir o cansaço, vai diminuir o estresse. Então vamos aderir a esse novo método de trabalho. Então é assim. Agora, o que a gente não pode é viver fechado para as coisas novas. O que a gente não pode é ter uma consciência blindada, né? E essa consciência blindada nos impede de crescer, de frutificar e de viver bem, principalmente, né? Principalmente viver bem. Então, um dos motivos da que Jesus falava sobre a parábola era para ilustrar as verdades, para quem estava disposto a receber. E o outro motivo era para obscurecer, ou seja, ocultar a verdade daqueles que a odiavam. Então, tem gente que odeia a palavra de Deus, né? Tem gente que detesta a palavra de Deus. Quando você fala que você é um cristão, quando você fala de alguma verdade ali da Bíblia, aquela pessoa já se irrita, já vem com 7 pedras, já começa a alterar a voz, já fica irritado. Ou seja, essa pessoa não quer saber. A pessoa não quer saber. Ah, mas coitadinho, ele vai para o inferno. Bom, então vamos orar para ele se despertar. Mas ir para esse confronto é infrutífero.
Ficar nesse debate é infrutífero. Agora, a partir do momento que ele está quebrantado, que ele abre o coração, em que ele se propõe a sair daquela condição que está e buscar uma condição nova e boa, aí você se dispõe a dizer, a ensinar, a falar, a instruir, para que essa pessoa possa frutificar, né? Para que essa pessoa possa florescer. Amém. Jusilei Lisboa, a Jus, a paz do Senhor a você, ao Mário, a todos aí da casa, né, que estão acompanhando com a gente, as meninas, a irmã Ivani, que Deus abençoe. 2. O contexto social e literário. Aqui entra aquilo que o irmão Legils perguntou agora há pouco, né? A Galileia, nos tempos de Jesus, né? A Galileia compreendia todo o território norte de Samaria até ao Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e a Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo. E muitos estrangeiros atravessavam aquela área. Então está aí um dos motivos que Jesus usava a parábola, né? Tinha muita gente de culturas diferentes por ali, né? Muitas pessoas de outras culturas, de outros idiomas, e precisava compreender aquilo que Jesus falava, né? Aquilo que ele instruía, né? Então, o irmão está dizendo aqui, né? Quando Jesus falava por parábolas, era para confundir Satanás? Era. Porque Satanás ele tem resposta pronta para tudo, né? Tudo que a pessoa tenta falar, tudo que a pessoa tenta dizer, ele não consegue compreender quando se fala por parábola, né? Porque ele está com a mente cauterizada. A mente dele está no mal, então ele não consegue compreender, né? A Carminha está dizendo que o áudio está baixo, e o pior é que esse celular não é meu, eu não sei aqui onde é que mexe para melhorar o áudio dele, né? Mas é uma observação aqui já para os próximos, para mim ver como corrigir isso aí. Bom, as ocupações naquela época e no lugar onde Jesus estava, as ocupações, elas eram relativas à agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento de tecidos, curtumes, pesca e fabricação de embarcações. Eram as principais profissões que tinham naquele tempo, eram as principais profissões daquela época. Então, quando Jesus falava por parábola, ele colocava nas suas figuras de linguagem esse tipo de profissão, esse tipo de ocupação que tinha lá, né? Que tinha lá. Por exemplo, se você vai falar uma parábola para um bancário, você tem que usar uma situação ali de banco, né? Se você vai falar uma parábola para alguém que entende de tecnologia, então você tem que usar ali aquelas figuras de linguagem daquele ambiente ali que a pessoa sabe, né? Se você vai falar uma parábola, vai contar uma parábola para um estudante, então você tem que colocar aquele universo da escola. As suas figuras de linguagem têm que ser relativos à escola. Aí fica mais fácil da pessoa entender, né? Fica mais fácil da pessoa compreender. E se for para vestir a carapuça, ela não vai como diz no vocabulário popular, né? Ela não vai soltar os cachorros contra ti, né? Ela vai ser ponderada, vai meditar, vai refletir, vai entender a situação. Jerusalém no tempo de Jesus. Então você viu aí que na Galileia e na Judéia, que eram as regiões, os países ali que Jesus viveu, as profissões que tinham lá eram voltadas à agricultura, fruticultura, pecuária, tingimento de tecidos, curtume, que é a preparação de couros, pesca e fabricação de embarcações. Agora vamos ver a Jerusalém no tempo de Jesus, né? Na época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, era uma cidade muito grande, né, para a época.
sendo que a maioria das pessoas estavam desesperadas em decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, da opressão aos pequenos produtores que estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. Então, nesse tempo de Jesus, Jerusalém estava sob o domínio do Império Romano. E os impostos eram altos, né? Nada diferente do Brasil, né? Os impostos eram altos, se pagava muitos impostos, tinham poucos benefícios, nada diferente do Brasil também, né? Procura posto de saúde, não está bem estruturado, as ruas não estão bem estruturadas. Enfim, as pessoas padeciam com impostos altos e falta de infraestrutura básica para viver. E isso foi causando falência no povo. E o povo estava ansioso pela vinda do Messias, porque eles sabiam que quando o Messias viesse, estaria proporcionando um novo tempo de vida para eles. Estaria proporcionando a libertação da escravidão. E eles tinham muita ansiedade por isso, eles tinham muita vontade que o Messias viesse logo. Tanto é que o Messias veio e muitos creram que ele era o Messias, foram libertos por ele. Você pode ver nos evangelhos quantos milagres Cristo fez. E no final ainda diz, né? Muitos outros milagres foram feitos por Jesus e não estão escritos nos evangelhos, porque não haveria livro no mundo que pudesse caber todos os milagres que ele fez, todos os milagres que ele realizou. Então eram muitos milagres. E essas pessoas que recebiam os milagres, eles passavam a seguir Jesus. Eles passavam a viver exclusivamente para Cristo. Alguns até abandonavam suas propriedades ou vendiam suas propriedades, suas casas, seus negócios para seguir a Jesus, para ir aonde ele estava, porque Jesus ficava andando de cidade em cidade e essas pessoas iam atrás porque elas estavam maravilhadas com o que ele falava. E as palavras dele eram riquezas maiores do que qualquer bem. As palavras dele eram tão valiosas que as pessoas largavam para trás tudo que tinham para poder seguir ele, sem nada. Por quê? Porque as palavras dele tinham mais valor do que qualquer bem, tinha mais valor do que qualquer propriedade. E hoje a gente ficou observando, assim, essa semana eu estava reestudando aí as cartas de Paulo, né? Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, né? E eu estava meditando assim, poxa, quantas coisas maravilhosas na Bíblia, quantas coisas maravilhosas, quantas instruções maravilhosas, e as pessoas estão sofrendo porque não leem a Bíblia, porque não se dispõem a ler a Bíblia. Se ela tivesse ali um tempo determinado por dia, meia hora, uma hora, para se dedicar a Deus, para se dedicar à palavra, as pessoas não sofreriam tanto. Não sofreriam tanto. E aí, conforme eu ia vendo ali, né, nas cartas paulinas, aí eu pensava assim, poxa, se a pessoa tal lesse a Bíblia, ela ia sair daquele sofrimento que ela está vivendo, que aqui tem as instruções de como fugir disso. Se aquela outra pessoa, né, quisesse ser feliz, ela pegava a Bíblia, abria, ia ler, e ela ia sair daquela escravidão. Então você vê pessoas tristes, pessoas sofrendo, famílias desestruturadas, pessoas com problemas econômicos, financeiros, pessoas padecendo, e a Bíblia tem solução para tudo. O próprio Jesus falou assim, o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. O povo erra porque não estuda a palavra, não pega a Bíblia para ler. Tem uns que só lê ali na hora do culto, né? Na hora que está na igreja, que é aberta ali, ele abre só ali, só lê ali. Depois fecha a Bíblia e pronto. E no tempo de Jesus era diferente. As pessoas ficavam tão maravilhadas com a palavra dele era tão forte, tão eficaz, que as pessoas largavam tudo
para seguir ele, né? As palavras de Jesus eram mais importantes do que a casa própria. As palavras de Jesus eram mais importantes do que a fazenda, do que a terra que a pessoa tinha. As palavras de Jesus eram mais fácil do que a pescaria, que era o meio de vida. Alguns dos discípulos ali, eles eram pescadores, e Jesus passou por ele e falou assim, ó, larga tudo e me segue. Eles largaram tudo. Não foram nem guardar em casa. Espera aí que eu vou guardar as ferramentas em casa. Não guardaram, não. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Então, estude a palavra, pegue a Bíblia, leia. Agora tem a facilidade da Bíblia falada, né? A Bíblia falada, narrada pelo Cid Moreira, ela agora está livre no YouTube, né? Ela está livre. Então, se você tem dificuldade para ler, ouça. A narração do Cid Moreira é fantástica, tudo pontuado, toda a pontuação correta. E a pessoa, se a pessoa lê não pontuando, ele não entende, né? Então, a leitura do Cid Moreira é formidável. Vai no YouTube ali, ó, Bíblia falada, Bíblia narrada, Cid Moreira. Coloca ali no YouTube e você vai ver. E fica escutando ali a Bíblia. Né? Fica escutando. Que às vezes você não tem assim aquela condição de ler. Então escute. Né? A fé vem pelo ouvir. Escute. Fica ali escutando. Tira um tempo do seu dia para você escutar ali a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, que a leitura dele é perfeita. Ele lê muito bem, ele narra muito bem, então a pessoa vai ter uma compreensão excelente da Bíblia. Né? Faça isso que você vai ver que muitos problemas da sua vida, ou seja, todos os problemas da sua vida serão resolvidos. Uma vez eu estava conversando, eu fui numa reunião de trabalho, né? Numa reunião de trabalho, e a pessoa que estava lá não era cristão, mas ele pegou uma Bíblia que estava lá na mesa dele e falou assim: aprenda uma coisa, aqui está o melhor livro da vida. E não era um cristão convicto, né? E ele disse que a Bíblia era o melhor livro da vida. Ele falou: aqui tem as melhores instruções para a administração de empresa, aqui tem as melhores instruções para engenharia, aqui tem as melhores instruções para medicina, aqui tem as melhores instruções para contabilidade, aqui tem as melhores orientações para matemática, enfim, a Bíblia é um livro completo. Tudo que você imaginar tem ali na Bíblia. Né? Tudo que você pensar tem na Bíblia. Então medite, estude, né? Vai para a Bíblia, leia aí os evangelhos e as cartas dos apóstolos. Pega, se você não tem a disposição para ler, as condições de ler, ouça então a Bíblia falada. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai enriquecer os seus conhecimentos e vai eliminar muitos sofrimentos da sua vida. Né? Quem conhece a palavra elimina muitos sofrimentos da vida. Por quê? Porque a Bíblia ela orienta como você se livrar dos problemas. A Bíblia orienta como você fugir dos problemas. Amém? Então, a Jerusalém no tempo de Jesus era isso, né? O povo estava oprimido, pagando altos impostos, endividados, sem recompensa nenhuma do governo pelos altos impostos que pagava, né? E não via resultado daquilo que produzia. Né? Era o povo empobrecido, endividado, desesperado. Nada diferente dos dias de hoje. Contexto literário dos evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, que quer dizer iguais, juntos, da mesma perspectiva. Já o evangelho de João, ele conta também a vida de Jesus, mas numa outra perspectiva. Então, os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história de Jesus, do nascimento à ressurreição, conta a história de Jesus, do nascimento à ressurreição, numa perspectiva dos lugares onde Jesus viveu e passou, ou seja, Galileia e Judéia. Já o evangelho de João, ele se concentra em Jesus em Jerusalém.
Ele conta a vida de Jesus, mas numa perspectiva da vida de Jesus em Jerusalém. Que foram os últimos dias dele ali em Jerusalém e os primeiros dias dele também ainda na fase de criança, quando foi para Jerusalém. Então João dá muita ênfase a Jerusalém e os outros 3 evangelhos dão ênfase a Galileia e a Judéia, uma situação geográfica maior. Mas todos têm riquezas impressionantes da vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Tópico 3, como ler uma parábola, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de uma outra cultura e tempo. Então a parábola ela é algo que a pessoa vai entender hoje, mas ela se refere ao hoje, se refere ao passado e refere-se ao futuro. Nunca esqueça que o corpo é mortal. Todos nós um dia morreremos, todos nós um dia seremos velados, todos nós um dia seremos sepultados. Mas o nosso espírito ele é eterno, o espírito não morre. E a Bíblia diz que ao homem compete uma só morte. Depois disso vem o juízo. Porque existem doutrinas, né, que diz, não, você pode levar a vida do jeito que você quiser, que aí você morre e volta, morre e volta, morre e volta, até você ficar bom. Não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que ao homem compete apenas uma morte. Depois disso vem o grande julgamento. Então nós precisamos cuidar de nossa vida enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar e enquanto Ele está perto. E aonde está o Senhor? Como é que eu faço para encontrá-lo? O Senhor está aqui, na Bíblia. Ele está na palavra. E a Bíblia já começa destacando o poder da palavra de Deus. Né? Lá no início diz, né? E no princípio era Deus. Né? E pela voz de Deus tudo foi criado. Então a palavra de Deus ela tem poder. E Jesus é a palavra de Deus encarnada. É a palavra de Deus viva. Então nós precisamos debruçar na Bíblia. Esse negócio de ficar lendo a Bíblia, isso é coisa antiga, coisa nada. A Bíblia ela é orientações para diminuir o teu sofrimento. A Bíblia ela tem orientações para diminuir as suas dores. A Bíblia tem orientações para te fazer viver bem. E quem recusa a Bíblia está recusando viver bem, está recusando a felicidade, está recusando a boa harmonia, está recusando coisas maravilhosas. Aprofunda para você ver. Aprofunda. Eu me lembro quando, logo que eu me converti, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei tão maravilhado com a palavra de Deus que a minha vontade era de ir logo para o céu. Ainda bem que Deus não ouve oração de tolo. Que a minha vontade, eu parava e eu pensava assim, o que eu vou ficar fazendo nessa terra, né, onde jaz o maligno, onde a gente leva uma burdoada atrás da outra, né, o que eu vou ficar fazendo nessa terra? Eu queria ir logo para a glória de Deus. Né? Mas não é assim. Né? Nós temos que viver aqui na terra o nosso ciclo de vida, concluir esse ciclo de vida e preparar o nosso espírito para voltar para Deus, porque lá haverá descanso, lá haverá alegria eterna, felicidade eterna. Mas enquanto isso, a Bíblia nos traz refrigério, a Bíblia nos traz paz, a Bíblia nos traz descanso, a Bíblia nos traz sabedoria. Ela nos traz sabedoria. O livro de Provérbios, né, que é um livro de sabedoria escrito por Salomão, tanto Eclesiastes é muito bom de se ler também, que fala da frustração de um homem que foi muito rico, muito poderoso, que foi o rei Salomão, ele que escreveu, né? Que tinha tudo ao alcance dele e ele pensou que não precisava mais de Deus. E ele desviou de Deus. E aí ele escreve já o livro de Eclesiastes já no fim da sua vida. E ele dizendo que
O homem sem Deus não é nada. E tudo nessa vida é vaidade, é correr atrás do vento. É isso que se resume o livro de Eclesiastes. Então, Provérbios de Salomão, o livro de Provérbios, ele é rico em sabedoria para quem quer viver bem, e o livro de Eclesiastes é rico em sabedoria para quem está longe do Senhor, para ver que precisa voltar. E mesmo, porque às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, está seguindo uma fé, mas está longe de Deus. Ele está frequentando uma igreja, mas ele ainda não está com Deus. E tem muitas pessoas assim. Por isso é importante conhecer a Bíblia, a palavra, estudar, meditar, para que você esteja no plano de Deus. E a Bíblia vai livrar você de dores, sofrimentos, angústias, aflições, medos, inseguranças, desesperos, dívidas. Até sobre isso a Bíblia trata. Como viver economicamente bem, sem as aflições do dinheiro. A Bíblia não condena a riqueza, né? Ela condena o seu coração na riqueza, porque a pessoa fica soberba, a pessoa fica presa àquilo e ele fica uma pessoa má, né? Ele torna-se uma pessoa de uma natureza endurecida e ele sofre por causa disso. Ele sofre. E aquele que segue a palavra, ele vai prosperar com leveza, ele vai prosperar com alegria, ele vai prosperar dentro de uma perspectiva de Deus. É diferente, é totalmente diferente. Você ter bens, propriedades, de farturas nas mãos de Satanás, isso vira aflições e angústias. Agora, você prosperar nas mãos do Senhor é alegria, é bonança, é paz, é felicidade, é bem-estar. Experimente isso, veja a diferença. Bom, as parábolas de Jesus ali no cotidiano das pessoas, ele envolvia assuntos da natureza, assuntos do trabalho, assuntos do salário, assuntos do casamento e sobre festas, né? Eram as analogias, eram as figuras de linguagem que ele usava ali para que as pessoas compreendessem. Outro, como ler uma parábola, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. O que é a declaração explícita e a declaração implícita? A declaração explícita é aquilo que está muito claro e muito fácil de entender. E a declaração implícita é aquilo que você precisa meditar. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia meditando, né? Não experimente, agora há pouco eu falei para você também ouvir, que se você tem dificuldade de leitura, ouvir a Bíblia narrada, né, pelo Cid Moreira, mas não fica lendo, ouvindo assim, fazendo, limpando a casa, consertando o carro, fazendo isso, fazendo aquilo, que você se distrai. Tá? Você se distrai. Pare, né, e fique ali ouvindo, fique ali escutando e meditando, porque você vai entender as verdades explícitas, aquilo que está fácil de entender, e você vai entender também a verdade implícita, que é aquilo que vai te dar um despertamento e você vai ficar meditando e você vai dizer: olha, nunca tinha observado isso, nunca tinha parado para pensar nisso. Então é maravilhoso você entender a palavra de Deus, porque ela vai te enriquecer, ela vai te fortalecer. Amém? Também, como ler uma parábola, né? Identificar a aplicação prática da parábola. O que é uma aplicação prática? É aquilo que está no campo da ética, aquilo que está no campo da espiritualidade, aquilo que está no campo da fé, aquilo que está no campo da família, ou seja, você vai ouvir aquela parábola e vai dizer: meu problema hoje é a família. Como que essa parábola se encaixa na família? Ah, meu problema hoje é financeiro. Como que essa parábola vai se encaixar no financeiro? Hoje o meu problema é de saúde.
como que essa parábola vai se encaixar na minha saúde. Então a parábola, ela dá essa facilidade, né? A parábola, ela proporciona isso, de você conseguir compreender em outras perspectivas também, né? De trazer a verdade explícita, que é o sentido real, e a verdade implícita, que é o sentido figurado. Então a parábola, ela serve para aquilo que ela foi dita, mas ela serve também para outras verdades. Ela traz outras revelações de verdades, que aplica com aquilo que você sente. Por isso que é importante ficar lendo a Bíblia, que uma vez você lê um texto e aquilo se encaixa com a saúde. Depois você lê uma mesma passagem bíblica e aquilo encaixa com a família. E você fala, mas eu li isso aqui uma vez e serviu para a saúde, agora eu estou lendo, está servindo para a família? Sim, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Então a Bíblia, ela é perfeita. Ela encaixa com qualquer momento da sua vida. Então, se você ler a mesma parte da Bíblia, quando você está doente, você vai ter ali o seu consolo naquele momento de saúde. Quando você lê a Bíblia em momento de aflições, de dívidas, de problemas financeiros, você vai ter uma revelação ali te orientando para isso. Quando você lê a Bíblia com conflito familiar, conflito de trabalho, conflito com pessoas, ela vai te trazer revelações sobre isso, mesmo que seja o mesmo texto que você já leu em outras ocasiões. O mais fascinante na Bíblia é isso, a capacidade da palavra de Deus de falar conosco através de uma mesma leitura de formas diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. É fantástico. E o essencial das parábolas, elas trazem o pecador para o arrependimento, e sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há salvação. Um dia, no trânsito, eu vi um adesivo, né, na traseira de um carro escrito assim: sem caridade não há salvação. Isso não é verdade. A Bíblia não fala isso. A caridade, ela é uma expressão de amor ao próximo. O que dá, o que garante a nossa salvação é o arrependimento. O que adianta a pessoa fazer boas ações? O que adianta a pessoa fazer caridade e ser uma pessoa de má índole, de más práticas, de condutas impróprias? O que adianta? Então o arrependimento é que leva para a salvação. E a salvação através de Jesus. A morte dele ali na cruz do Calvário foi para perdão dos nossos pecados. E todas as vezes que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, aceita o nosso arrependimento através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que essas palavras possam alimentar o seu domingo, e não só o seu domingo, mas a sua vida, e você possa buscar cada vez mais. Amém? No próximo domingo nós estaremos aqui com a lição 2 sobre parábolas de Jesus, né? E estaremos meditando para ouvir e anunciar a palavra de Deus, né? O efeito das parábolas para ouvir e anunciar a palavra, o reino de Deus. Amém? Que Deus seja louvado, glorificado na sua vida. Tenha um bom domingo. Amém? Outras pessoas que entraram aí depois, né? O irmão Mário, o irmão Bené, a irmã Ivani, quem mais? Tem outros aí que entraram depois. Amém. Que Deus seja louvado e glorificado, que Deus abençoe a sua vida, o seu ser, que Deus possa te dar um domingo maravilhoso. Hoje aqui em Porto Velho, domingo nublado, tudo indica que vai ser um dia de chuva, mas que seja para a glória do Senhor Jesus. Amém? E à noite, 7:30 da noite, estaremos cultuando a Deus. Não negue culto a Deus. Não troque Deus por nada. Lembra que no tempo de Jesus as pessoas largavam até as suas casas e as suas fazendas para seguir Ele, porque a palavra dele tinha mais valor do que isso. Hoje você não precisa abandonar nada para seguir a Jesus, a não ser a sua má conduta, a não ser a sua negligência, a não ser a sua recusa de adorar e glorificar Ele. Tá? Então não seja julgado pela negligência. Adore ao Senhor, cultue, esteja na presença do Senhor.
Ah, eu quero cultuar aqui de casa mesmo. Não é a mesma coisa. Você tem que reunir em comunidade. Você tem que estar unido em comunidade. Amém? Deus seja louvado. Deus Todo-Poderoso, neste momento encerramos, Pai, essa escola bíblica deste domingo, agradecendo a Ti pelas maravilhas da Tua palavra. Faça, meu Deus, com que possamos continuar sendo abençoados pela Tua palavra. Faça, meu Deus, com que possamos continuar cheios da Tua graça, do Teu poder e da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, nosso dia, nossa vida, nosso ser. Transforma-nos pelo poder da palavra. E inspira cada um a buscar na Tua palavra a inspiração para o bem viver. E assim o Teu nome há de ser louvado e glorificado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.